Olá, pessoal. Bom, estamos aqui continuando nossas aulas de história aí do período da Antiguidade. Nós vamos falar hoje sobre a Antiguidade Oriental e nós vamos nos concentrar aqui nos hebreus. Na aula de introdução à Antiguidade Oriental, eu falei para vocês que nós falaríamos sobre três povos, né, sobre três civilizações: Mesopotâmia, Hebreus e Egito Antigo, tá? Então, o que acontece? Nós vamos falar hoje sobre, na Antiguidade Oriental, os hebreus, né? Quando nós estudamos sobre a Antiguidade Oriental, nós vimos que existe aí algumas características em comum entre esses povos e também há características que são extremamente diferentes de um povo para outro, de uma civilização para outra, de uma sociedade para outra. No caso dos hebreus, por exemplo, nós vamos observar algumas diferenças, e diferenças extremamente pontuais, ou seja, diferenças que são o que a gente poderia chamar de gritantes, né? Porque os hebreus, eles têm alguns aspectos culturais, religiosos, que são muito diferentes dos outros povos que viveram ali no Crescente Fértil, né, que viveram no Nordeste da África e ali no Oriente Médio, no Oriente Próximo. A gente viu aí que, por exemplo, os mesopotâmicos e os egípcios, fenícios, persas, medos, eles eram povos que tinham características culturais também diferentes, mas religiosas muito próximas, né? A maioria desses povos eram politeístas, a gente observou a questão do Estado centralizado. Então hoje nós vamos falar somente sobre hebreus, vai ser uma aula bem imersiva, tá? Eu vou trazer para vocês muitas informações sobre hebreus, essa vai ser uma aula um pouco longa. O Ramsés II ele construiu um templo que ele é conhecido como o Templo de Milhões de Anos, né? Essa vai ser a aula de milhões de anos, porque a gente vai falar sobre tanta coisa que vocês vão achar que a aula não vai acabar nunca mais. Então, se vocês preferirem também, vocês podem assistir essa aula pausadamente, né? Assiste um pouquinho, pausa, assiste outro pouquinho, pausa, porque eu não vou poupar informações para vocês. Eu vou apresentar para vocês o máximo possível de informações sobre os hebreus e também vou realmente, né, deixar algumas informações de lado, porque senão realmente a gente ia passar o dia todo aqui gravando essa aula, tá? Uma outra coisa, assim, não sei se vocês estão prestando atenção, mas eu estou olhando para baixo e estou olhando para cima. É porque só uma explicação para vocês, né? O computador que eu estava usando para gravar as aulas, ele apresentou um defeito e eu estou usando outro computador que a webcam não é muito boa. Então eu tive que providenciar uma webcam externa e ela não fica posicionada de forma que eu possa olhar para o slide e para vocês, como se eu estivesse olhando para vocês ao mesmo tempo. Então às vezes eu olho para a câmera aqui à frente, eu nem sei se está enquadrada direitinho e às vezes eu tenho que olhar para o slide para saber qual é o tema que eu vou ter que falar na sequência. Mas vamos tentar aí continuar essa aula dentro dessa nossa limitação, certo? Então vamos. Bom, hebreus, primeiro detalhe, o monoteísmo dos hebreus, né? A primeira característica marcante dos hebreus é o monoteísmo. Aqui é interessante que vocês aprendam, ou que vocês fiquem sabendo, da diferença entre monoteísmo, entre politeísmo e entre monolatria. Tá? Não existe apenas monoteísmo e politeísmo. Existe monoteísmo, existe politeísmo e existe monolatria. Assim como não existe só ateísmo e deísmo. Existe ateísmo, deísmo e teísmo, com T.
né? E cada uma dessas doutrinas ela tem uma característica diferente. As pessoas costumam confundir, e é justamente essas confusões que as pessoas fazem que vão levar a preconceitos, que vão levar a visões distorcidas, que vão levar as pessoas a saírem nas redes sociais falando sobre aquilo que não entendem, opinando sobre aquilo que não deveriam estar opinando, porque não faz parte do seu conjunto de conhecimentos para emitir opiniões. Nós temos o direito à liberdade de expressão, mas nós temos que expressar nossas opiniões de forma fundamentada, aquilo que nós conhecemos e que nós sabemos, que nós temos a capacidade, que nós temos o discernimento para poder emitir opiniões, tá? Então vamos começando falando aí sobre o monoteísmo dos hebreus. Os hebreus foram os primeiros povos, né? Os hebreus foram o primeiro povo, agora ficou melhor, a ser monoteísta. Tá? O monoteísmo surgiu com os hebreus. Não há registro de povo monoteísta antes dos hebreus. Então, o que acontece? Obviamente, se vocês escavarem bastante, vocês vão encontrar um historiador ou outro dizendo que tal povo tinha características semelhantes com o monoteísmo. Semelhante não é monoteísmo. Monoteísmo é monoteísmo e ponto final. Né? Você vai encontrar povo que seja monólatra, mas monoteísta não. Tá? A gente vai até explicar aqui qual é a diferença. Então vamos lá. Os hebreus eles eram monoteístas, eles acreditavam em um único Deus. Vamos pegar como exemplo aí os egípcios que eram politeístas, que acreditavam em vários deuses. Qual é a diferença então? Os egípcios eles tinham uma crença em vários deuses. Eles tinham deuses relacionados a forças da natureza, eles tinham deuses relacionados a elementos, né, da natureza. Nós temos, por exemplo, aí no caso o Api, que era o deus do Nilo. Nós temos aí Bastet, que ela era uma deusa antroposomórfica, né? Ela tinha a aparência de humana e a aparência também de animal. Ela tinha o rosto de um gato. Nós temos aí Horus, que era associado ao Sol, assim como Aten ou Atom, que era associado ao disco solar. Sete, que era associado aí às tempestades, né? Então, os egípcios acreditavam em vários deuses. Esses deuses tinham características diferentes e eram associados a forças da natureza ou a elementos da natureza. Os egípcios acreditavam em vários deuses e cultuavam vários deuses. Eles eram politeístas. Mas alguns povos, eles acreditavam em vários deuses, mas cultuavam apenas um deus. Olha a diferença aí. Os egípcios acreditavam em vários e cultuavam vários. Há povos que eles acreditam em vários deuses, mas cultuam apenas um. Tá? Ele cultua o seu Deus, mas ele não ignora a existência de outros deuses. Ele não diz que não existem outros deuses. Isso é o que a gente chama de monolatria. Porque ele só adora um Deus sem negar a existência de outros deuses. Entenderam? E os hebreus, eles eram monoteístas. Eles acreditavam que existia apenas um Deus. E eles cultuavam esse único Deus, que eles chamavam de o único Deus verdadeiro. Tá? Tem uma frase na Bíblia hebraica, né? A Bíblia que nós conhecemos hoje, que é usada pelo cristianismo, né? Que tem lá o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento todo foi escrito pelos hebreus. E ele não recebe o nome de Bíblia, ele recebe o nome de Tanar. É assim que os hebreus chamam o Antigo Testamento. Nessa parte da Bíblia tem um texto lá nos 5 primeiros livros, que os hebreus eles chamam de Torá, né? Que tem um texto que deixa claro que o Deus que os hebreus acreditam é um único Deus. O texto ele diz o seguinte: Adonai Elohim Adonai Erá, que traduzido para o nosso idioma significa o Senhor, nosso Deus, o Senhor é um. O Adonai no texto em hebraico é uma forma que os hebreus usavam para substituir o nome de Deus como uma forma respeitosa. Os hebreus dificilmente se referiam ao Deus que eles acreditavam pelo seu nome.
Qual é o nome do Deus dos Hebreus? O nome do Deus dos Hebreus é representado nos textos sagrados, no Tanar, por 4 consoantes. O alfabeto hebraico ele não tem vogais. Então começa aí o problema sobre o nome de Deus. O alfabeto hebraico ele não tem vogais. E essas 4 consoantes que representam o nome de Deus, que eu coloquei aqui, ó, são representadas por essas 4 letras do nosso alfabeto. Y, H, W, H. Em hebraico são 4 letras. Yud, Re, Vav, Re. Essas 4 consoantes, elas costumam ser traduzidas como Javé, Iavé ou Jeová. O Adonai, que aparece no texto que eu acabei de falar, se refere ao nome de Deus, que para os hebreus poderia ser tanto Javé, Iavé ou Jeová. Mas eles não usavam o nome de Deus em todos os momentos. Então, eles substituíam pela palavra Adonai, que em hebraico significa Senhor. Por isso que muitas Bíblias hoje, quando traduzem o tetragrama, que é as 4 consoantes que representam o nome de Deus, elas traduzem como Senhor. Porque os hebreus usavam a palavra Adonai para substituir o nome de Deus, e a palavra Adonai em hebraico ela significa Senhor. Então, e o que é o monoteísmo ético? O monoteísmo ético é justamente a crença em um único Deus, e essa crença nesse único Deus vai levar as pessoas a... ela também dita uma série de normas de conduta e um comportamento ético. Os outros povos que eram politeístas, eles acreditavam em seus deuses, mas a crença nos seus deuses não implicava em normas éticas, em condutas morais, né? Eles acreditavam em seus deuses, mas isso não levava eles a terem um conjunto de normas éticas e morais. O monoteísmo dos hebreus ele chegava a ditar um conjunto de regras para os seguidores desse Deus, para as pessoas que acreditavam nesse Deus, um conjunto de regras éticas e morais que eles tinham que seguir também para poder servir a esse Deus. É por isso que o monoteísmo hebraico ele é chamado de monoteísmo ético, porque além deles acreditarem em um único Deus, a crença nesse Deus obrigava eles ou incentivava eles a também terem uma conduta ética e moral, né? A crença ao Deus dos hebreus significava também ter que apresentar um comportamento ético e moral relacionado à crença a esse mesmo Deus. Vamos seguir então. A história dos hebreus está dividida em basicamente 3 períodos, e isso antes da diáspora, que nós vamos falar lá na frente. Tá? Então, antes da diáspora, a história dos hebreus ela está dividida em 3 períodos. Quais são esses 3 períodos? O patriarcado, o juizado e a monarquia. Nós vamos falar aqui agora sobre o patriarcado, que é o primeiro período. O primeiro hebreu registrado na história foi Abraão. Ele é também considerado o primeiro patriarca. É um consenso entre os historiadores que a melhor fonte histórica sobre os hebreus é a Bíblia. Tá? Só que quando a gente fala que a Bíblia ela é uma fonte histórica a respeito dos hebreus, nós temos que tomar um cuidado, isso quando a gente fala do ponto de vista histórico e, portanto, do ponto de vista científico. Por quê? Porque a Bíblia ela é um livro religioso, ela é um livro sagrado para as duas das maiores religiões do mundo, que é o cristianismo e o judaísmo. Então, como livro religioso, na Bíblia, nós vamos encontrar alguns relatos que envolvem forças sobrenaturais, que é o caso aí, a manifestação do poder de Deus em relação aos fatos que são narrados na Bíblia. Os historiadores, eles aceitam muitas das informações e comprovaram muitas das informações que nós lemos na Bíblia. Mas outras informações eles não comprovaram e eles não validam. Tá? Mesmo assim, a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, ela é considerada a melhor fonte histórica sobre o povo hebreu. Mas também há, obviamente, outras fontes históricas sobre os hebreus. Uma delas é o livro História dos Hebreus, escrito por Flávio Joséfo, que era judeu, né, e que viveu durante a dominação de Israel pelos romanos. E o Flávio Joséfo ele escreveu esse livro, né, História dos Hebreus, que é um livro bem fininho, de umas
quase 2.000 páginas, né? Que vocês poderiam ler também, se vocês quiserem se aprofundar na história dos hebreus. Se não, vocês podem ler a Bíblia também, que já serve. Então, a história dos hebreus começa com Abraão. Ele é o primeiro a ser chamado de hebreu. Abraão, o hebreu. A Bíblia se refere a ele justamente dessa forma. E com Abraão começa o período chamado de patriarcado, que é o período em que os hebreus eles vão ser liderados por patriarcas. E o que é um patriarca? Ele é um líder, ao mesmo tempo político, porque ele chefia ali a sua tribo, o seu povo, né? Ele também é um líder militar, porque se tiver uma guerra, é ele quem vai liderar o seu povo contra os seus inimigos. E ele também é um líder religioso, porque ele também vai conduzir os rituais religiosos de sua tribo. Quando vocês começam a ler o relato sobre o patriarcado, que está nos 5 primeiros livros da Bíblia, basicamente no primeiro livro da Bíblia, né? Não nos 5 primeiros, vocês vão perceber isso, que tanto Abraão como Isaac e Jacó, ele é o chefe máximo ali da sua tribo. E não existe só uma pessoa, só uma família junto com eles. Existem outras pessoas, mais pessoas com eles. E eles tanto lideram ele do ponto de vista político, como do ponto de vista militar e também religioso. Inclusive, Abraão, logo no início, ele luta contra vários outros inimigos, que são chamados de reis, para poder recuperar um membro de sua família, né, que é Ló. Então, eles são líderes, os patriarcas são líderes, são chefes políticos, são chefes militares e são chefes religiosos. Quais foram os 3 primeiros patriarcas, né, que aí é justamente uma sucessão da mesma família? O primeiro deles foi Abraão, que está aí na letra A. O segundo, Isaac, filho de Abraão. E o terceiro, Jacó, filho de Isaac. Uma questão interessante é que geralmente o patriarcado ele era transmitido para o primogênito, para o primeiro filho homem, né? Quem foi o primeiro filho homem de Abraão? Foi Isaac? Na verdade, não. Só que na história ali, no relato bíblico, tem uma promessa que é feita a Abraão, que a descendência dele ela herdaria a terra prometida, que é Canaã. Só que a promessa é feita para o descendente de Abraão, que vai nascer de sua esposa oficial, que é Sara. E nesse período do patriarcado existe uma prática que é chamada de concubinato. O que significa isso? Significa que essas pessoas poderiam ter mais de uma esposa. Eles poderiam ter várias esposas. Mas existia uma esposa que era a esposa principal e as outras eram chamadas de concubinas. Essas tinham menos direitos que a esposa principal. Então, inclusive, quando é contada aí a descendência de Abraão, o próximo patriarca vai ser quem? Vai ser Isaac, que é o segundo filho. O primeiro filho, que é filho até de uma escrava, ele não é considerado o próximo patriarca, ele também não é o herdeiro, né, da herança e da promessa que é feita a Abraão. Jacó, né? Jacó, filho de Isaac. Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Só que no caso de Jacó e Esaú, há um problema ali da descendência, da primogenitura, porque o Jacó ele usa uma estratégia para se apoderar do direito de primogenitura. Todos esses relatos estão lá na Bíblia. Só que, assim, quando a gente lê esses relatos, a gente tem que tomar o cuidado de tentar identificar o que no relato pode ter sido real e o que no relato pode estar relacionado a fatos sobrenaturais. Quando eu falo fatos sobrenaturais, eu estou falando das questões religiosas, dos milagres, do diálogo, por exemplo, de Abraão com Jeová, com o Deus dos hebreus. Porque para a história, isso não tem valor histórico, porque a história ela é uma ciência e ela vai negar a existência de qualquer elemento sobrenatural. Então, quando você lê o relato da Bíblia sobre os hebreus, você vai ter, se você estiver lendo o relato do ponto de vista histórico, você vai ter que deixar de lado os acontecimentos sobrenaturais. Se você estiver lendo o relato sobre os hebreus do ponto de vista religioso, aí você pode, né, se atentar a todos os detalhes. Então, esse é o período do patriarcado.
Depois do período do patriarcado, né, a gente entra no período do juizado. O período do juizado ele vai começar com a saída dos hebreus do Egito. O que acontece lá no final do período do patriarcado? Durante a vida de Jacó, que também é chamado de Israel, né? Ele muda o nome, ele é chamado de Israel. A terra vai passar por uma grande fome, aquela região vai passar por uma grande fome, e os hebreus eles vão migrar para o Egito, graças ao filho de Jacó, José, que se torna Tijate no Egito. As Bíblias traduzem como governador ou como primeiro-ministro, mas a palavra correta é Tijate, que era o cargo que José exercia no Egito. Então, o que acontece? Os hebreus eles se mudam para o Egito. Durante a vida ali de José, eles têm uma situação privilegiada, uma condição privilegiada, mas depois da morte de José e de toda aquela geração, os hebreus passam a ser escravizados, a serem usados como escravos no Egito. E quem vai liderar a saída dos hebreus do Egito de volta a Canaã, né, que é a terra prometida para Abraão e para todos os seus descendentes? Quem vai fazer essa liderança? Né? Quem vai liderar eles dessa saída do Egito para Canaã? Moisés, né? Que era hebreu e que é designado para essa missão, para essa tarefa. Moisés, o relato sobre Moisés na Bíblia, ele indica que Moisés ele foi criado na corte, né? Ele foi criado como um membro da família real. Todos os registros relacionados a Moisés na Bíblia indicam que ele estudou no CAP. O CAP era uma universidade, uma espécie de universidade que existia no Egito para os membros da família real, para eles serem preparados para funções especiais dentro do governo egípcio. Né? Tudo na Bíblia indica que Moisés ele estudou no CAP, ele estudou essa universidade egípcia. Só que Moisés ele acaba cometendo um crime, ele sai do Egito e vai para a terra de Midian, e depois ele retorna, né, incumbido, né, pelo Deus que os hebreus acreditavam, né, a tirar os hebreus ali do Egito. Essa saída dos hebreus do Egito de volta para Canaã é chamada de Êxodo, e ela é narrada na Bíblia. Ela começa a ser narrada na Bíblia no livro de Êxodo e termina no livro de Deuteronômio, quando Moisés morre e a liderança do povo, dos hebreus, passa para Josué, que era um dos homens mais próximos ali a Moisés. Quando a gente fala aí dessa questão do Êxodo, uma coisa interessante é que é aí que a gente vai se aprofundar um pouco no monoteísmo ético dos hebreus. Por quê? Porque durante a estadia dos hebreus no deserto, enquanto eles estavam indo para a terra prometida, para Canaã, Moisés ele vai transmitir para os hebreus uma série de normas, de regras, né? de regras, de condutas, de comportamentos éticos e morais. São normas civis e de comportamento ali, né? Normas judiciais também. E a principal delas vai ser o que a gente chama de decálogo, ou os 10 mandamentos, né? Que são as principais normas que Moisés transmite para os hebreus durante essa travessia aí no deserto, quando eles saem do Egito e vão para a terra de Canaã. Esse decálogo, os 10 mandamentos, eles já nos deixam muito claro que as normas que são estabelecidas dentro do monoteísmo hebraico, né, dentro do monoteísmo dos hebreus, elas são normas tanto religiosas como também normas morais e de relação interpessoal. Porque uma dessas normas, inclusive, por exemplo, não furte. Né? O furto ele é o quê? Ele é um fenômeno social. Então, é uma norma judicial, moral, social, ética. Então, as normas que são estabelecidas pelos hebreus, na crença que eles têm em um único Deus, são normas também éticas, né? Morais e éticas, muito diferente das outras religiões politeístas.
Entre os gregos, por exemplo, não existiam normas dessa natureza. E vários outros povos também ali vizinhos, né? Os mesopotâmicos, por exemplo, alguns povos ali da Mesopotâmia, eles tinham a crença em seus deuses, mas isso não implicava em respeitar certas normas morais e éticas, né? Inclusive, alguns povos da Mesopotâmia, eles tinham rituais religiosos que envolviam sacrifícios humanos, coisa que os hebreus não tinham, né, em sua religião. Qual é esse período que os hebreus eles ficam no Egito como escravos é chamado de cativeiro egípcio, tá? Coloquei ali em cima. E lá eu assinalei que a principal fonte, né, sobre a história dos hebreus é a Bíblia, só que o Antigo Testamento, basicamente, e os hebreus eles chamam o Antigo Testamento de Taná, né? O Taná é todo o Antigo Testamento que tem nas nossas Bíblias que nós temos em casa. Uma outra coisa interessante é que os nomes dos livros que tem na Bíblia, que a gente tem em casa, no Taná, são nomes que foram adaptados do hebraico. Não são a mesma coisa que é no hebraico, né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Qual é o nome do primeiro livro da Bíblia que a gente tem em casa? Gênesis, não é isso? O nome de Gênesis na Bíblia hebraica, que é a Bíblia original, de onde nós tiramos esses livros, nós cristãos, o nome desse livro não é Gênesis. O nome desse livro é Bereshit, que são as primeiras frases que tem no livro, né? A palavra Bereshit ela significa no começo, né? Na cabeça, no princípio. E o nome de todos os outros livros estão relacionados também às palavras iniciais. Isso principalmente quando a gente está falando da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que os hebreus chamam de Torá e que os cristãos eles costumam chamar de Pentateuco, que são os livros que foram escritos por Moisés. Por que eles chamam de Torá? Porque nesses 5 primeiros livros é onde estão registradas todas as normas, todas as leis que os hebreus tinham que seguir e que eles seguem até hoje, né? Os que são judeus hoje de religião ainda seguem essas leis, né? Então, essas leis elas estão nesses 5 primeiros livros da Bíblia. A palavra Torá em hebraico ela pode ser traduzida de diversas maneiras. Uma delas é lei, ela pode ser traduzida como lei, mas ela pode ser traduzida também como ensino ou instrução. E a palavra Pentateuco, que a gente usa no cristianismo, ela também está relacionada a isso, né? Pentateuco são o quê? São 5, penta é 5, e a palavra, e o teuco que fala lá, né, são 5 livros de quê? De instruções, de leis. Por isso que a gente chama de Pentateuco. Já o restante do Tanar, né, do Antigo Testamento, os hebreus eles dividem de acordo com as características dos livros, né? Ali no Tanar tem livros que são históricos, tem livros que são proféticos e tem livros que são que eles chamam de livros sapienciais, livros de sabedoria, de filosofia de vida, que entra aí no caso o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, o livro de Jó, né? Os Salmos também entram como esses livros sapienciais. Então, eles dividem aí o Antigo Testamento, que eles chamam de Taná, dessa maneira. E como eu falei antes, a Bíblia ela continua sendo considerada a melhor fonte histórica sobre os hebreus. Só que quando você for analisar a Bíblia como fonte histórica, você tem que deixar de lado todos os relatos sobrenaturais. Agora nós vamos falar aqui das 12 tribos, a unificação, né? Depois do período do patriarcado, que se encerrou lá com Jacó, né? Que é também chamado de Israel. Aí vem Moisés, que tirou os hebreus do Egito e levou eles de volta à terra de Canaã. Depois da morte de Moisés, Josué assume a liderança dos hebreus. Mas quando eles chegaram na terra de Canaã, a terra de Canaã ela era ocupada por vários outros povos, né, que eles tiveram que vencer, subjugar, expulsar, para que eles pudessem viver naquela terra. E depois desse período aí do patriarcado, entra um período chamado de juizado, em que os judeus eles são liderados por juízes. O que é que são os juízes? Os juízes eles são chefes
políticos e militares, né? Eles são chefes políticos e militares, assim também como chefes religiosos, né? Embora nesse período ele já tinha os sacerdotes, que foi instituído lá durante a travessia no deserto, mas os juízes eram basicamente chefes políticos e militares. Eram pessoas que chefiavam o povo, né, tomavam as decisões relacionadas ao governo e também as decisões relacionadas às guerras, né, dos hebreus contra os seus inimigos. Uma coisa interessante, né, que talvez poucas pessoas saibam, é que entre esses juízes, os mais famosos desses juízes aí são Jefté e Sansão. São os que as pessoas mais ouvem falar. Jefté, porque teve a questão do sacrifício da filha, que as pessoas acham que ele mandou a filha para ser morta, né? Só que não foi isso. E tem o caso de Sansão, que todo mundo conhece, né? Que se casou com uma estrangeira e isso acabou resultando em sérios problemas para ele e também para os hebreus. Mas tem uma juíza interessante, que era mulher, que é Débora, e que as pessoas quase que esquecem no relato aí sobre ela. Na Bíblia, no Antigo Testamento, o livro que fala sobre esse período do juizado é justamente o livro de Juízes e também o livro que vai falar sobre a mudança do juizado para a monarquia. Tá? Nesse período aí dos juízes, é interessante também a gente falar sobre a questão das 12 tribos, porque desde Jacó, os filhos de Jacó, que também era chamado de Israel, eles foram divididos em tribos. As tribos recebem o nome dos filhos de Israel, ou dos filhos de Jacó. As tribos de Dan, de Naphtali, a tribo de Judá, a tribo de Benjamim, né? A de José, que é dividido pelo nome de seus filhos, Efraim e Manassés. Então são 12 filhos para 12 tribos. Os judeus, os hebreus, durante toda a sua história, né, do período do patriarcado até o período da monarquia, eles vão ser divididos dessa forma, em tribos, em 12 tribos, as chamadas 12 tribos de Israel. Inclusive depois, no período da monarquia, quando o cisma hebraico, as tribos brigam, elas se dividem. Então um grupo de tribos vai formar um reino e outro grupo não, uma dupla só de tribo vai formar um outro reino. O período do juizado ele se encerra com o estabelecimento da monarquia, que é o que a gente vai falar agora, né, a seguir. Então, a implantação da monarquia entre os hebreus, né? É aqui que vai surgir novas expressões para se referirem aos hebreus. Não é bem aqui, não, é lá na frente um pouquinho, mas é basicamente dentro da monarquia que surgem novas formas de se referirem aos hebreus. Como é que foi essa questão da implantação da monarquia? A monarquia, o primeiro rei hebreu, né, foi Saul. Saul ele é sucedido, né, depois de Saul, quem assume o reinado de Israel é Davi. E depois de Davi, quem assume é o seu filho Salomão. Tá? Durante o reinado de Davi ele enfrenta vários inimigos, ele participa de várias campanhas militares, ele era um general muito habilidoso, né? Ele era tanto um chefe político habilidoso, como ele também era um general muito habilidoso, ele enfrenta muitas batalhas e ele acaba conquistando alguns territórios, né, e afastando muitos inimigos. Isso faz com que o reinado do seu filho Salomão seja muito mais tranquilo do que o dele. É tanto que durante o reinado de Salomão, Salomão vai aproveitar essa estabilidade política para promover uma expansão comercial, né, fazer comércio com vários povos vizinhos, e também ele vai aproveitar para construir o Templo de Jerusalém, que vai ser o lugar oficial de adoração ao Deus dos hebreus, né, Jeová. Então, durante o reinado de Salomão que há o maior destaque aí do período da história, né, dos hebreus. É o período mais próspero da história dos hebreus, é justamente durante o governo do rei Salomão. Só que depois da morte de Salomão, aí as coisas começam a se complicar, né? Começa a surgir aí uma certa instabilidade política, justamente por causa do descendente de Salomão que teria que assumir o trono, né, que é Roboão. Tinha um nome um pouco estranho, né? Vamos ver agora o que vai acontecer. Do cisma à diáspora. O cisma é justamente o final aí
da união entre as 12 tribos de Israel, né? Após o término do governo de Salomão. Né? Depois que Salomão morre, quem teria que assumir o trono seria Roboão, né? Roboão, um dos seus filhos. Salomão teve vários filhos. Roboão é o que teria que assumir o trono. Só que Roboão, ele não é um líder carismático, ele conquista a antipatia do povo, né? Então, o que que acontece? As tribos, elas se dividem. 10 tribos formam um reino no norte. Esse reino no norte vai ser chamado de Reino de Israel. E a capital desse reino vai ser Samaria. E as pessoas desse reino vão ser chamadas de israelitas ou samaritanos. Lembram lá dos samaritanos que fala lá durante o Novo Testamento que eles têm uma rixa com os judeus, né? Inclusive com Jesus e os discípulos e tudo mais? Então, os samaritanos são justamente as pessoas desse reino de Israel que se formou a partir da divisão das 12 tribos. As 10 tribos do norte que formam o reino de Israel, eles são chamados de israelitas ou samaritanos. As 2 tribos que sobraram do sul, elas vão formar um outro reino, que é o reino de Judá, que a capital vai ser Jerusalém. Essa capital aí vai ser liderada pelo descendente de Salomão, né? E as tribos do norte, elas vão ser lideradas por outro chefe político. O reino de Judá, ele vai ser liderado pelo filho de Salomão, e o reino de Israel, ele vai ter o seu próprio líder. Isso aí é o que a gente chama de cisma. Cisma é divisão, né? A divisão aí das tribos. 10 tribos no norte formando o reino de Israel, e eles passam a ser chamados de israelitas ou samaritanos. E as 2 tribos do sul, que formam o reino de Judá, que a capital é Jerusalém, e eles passam a ser chamados de judeus. E são esses que vão permanecer até os dias atuais, né? Depois dessa divisão aí, os 2 reinos, eles passam a ser conquistados por outros povos. Primeiro vem a conquista do reino de Judá pelo Império Babilônico, né? Esse período que eles são dominados pelos babilônios é chamado de cativeiro da Babilônia, né? Que os judeus são dominados pelos babilônios. Esse período é chamado de cativeiro da Babilônia. Quando os babilônios, né? Quando o Império Babilônico ele domina o reino de Judá, os babilônicos eles destroem o templo, eles arrasam o templo de Jerusalém, né? Eles destroem completamente o templo. E aí, durante o domínio persa, que é depois do Império Babilônico, os persas eles vão dominar aquela região e também vão dominar a região ali em que viviam, né, os judeus, né, a Palestina, chamada Palestina. Depois eu vou explicar para vocês porque ela é chamada de Palestina. É uma afronta para os judeus, aquela região ser chamada de Palestina. Quando os persas dominam aquele território, eles ordenam que os judeus retornem a Canaã e reconstruam o templo. E isso é narrado também na Bíblia, já quase no final do Antigo Testamento, a reconstrução do templo, né, e a reconstrução de Jerusalém. Até aí tudo bem, né? Mas tem um outro probleminha depois, que é o Império Romano. Isso já é no tempo de Jesus, que era judeu, né, da tribo de Judá. Em toda a questão religiosa dentro do judaísmo, que envolve a figura de Jesus, né, que era a figura do tão esperado Messias, que se referia aí na Bíblia, né, no Taná, a vinda de um rei para Israel, de um rei do trono de Davi, da linhagem de Davi, e que eles esperavam esse rei. Depois durante a dominação do Império Romano ali da Palestina, são os romanos que dão o nome à terra de Canaã de Palestina. Por que eles chamam de Palestina? O nome Palestina vem do nome do povo que vivia ali quando os hebreus chegaram, lá no Êxodo, que eram os filisteus. Palestina, ela vem da palavra filisteus, né? Filisteu. Vem de Pelestim, né? Que eram como os judeus chamavam os filisteus. E os romanos, né, em uma afronta, para afrontar mesmo os judeus, chamou aquela região de Palestina.
E no ano 70 depois de Cristo, o Império Romano ele destruiu novamente o templo e expulsou os judeus da Palestina. E esse episódio ele é chamado de diáspora. A diáspora ela fez com que os judeus se espalhassem pelos povos, pelos lugares vizinhos ali. É tanto que os judeus, depois dessa expulsão ali nos romanos no ano 70, eles só vão retornar à Palestina no ano de 1948, quando a ONU ela aprova uma resolução que cria o Estado de Israel. Então, a diáspora ela dura do ano 70 até o ano de 1948. Então, basicamente, essa é a história dos hebreus, né, aí, ao longo dos anos. Eu acredito que vocês devam ter muitas dúvidas, eu espero que vocês tentem tirar essas dúvidas. Não coloquei tantos detalhes assim, né, dá para ter colocado muito mais, né, eu deixei de falar sobre muitos aspectos aí, principalmente relacionado à cultura e à religião, né, dos hebreus. Porque se fosse falar sobre cultura e religião dos hebreus, a gente ia levar aí o dobro do tempo, né, em relação a essa aula. Então, as dúvidas vocês já sabem, né? Vocês podem tirar as dúvidas relacionadas a esse assunto pelos nossos canais de comunicação, o WhatsApp, o Google Sala de Aula, ou então o grupo onde vocês têm a tutoria semanal, que no caso o dia da tutoria é terça-feira, né? Então, gente, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado e também compreendido um pouco sobre esse assunto.